Olha, a Câmara Municipal de Campinas aprovou um projeto que institui um programa permanente de divulgação e conscientização da doação do cordão umbilical e placenta. O material poderia ser utilizado em transplantes de medula óssea, tratamento indicado para pacientes com doenças no sangue como leucemia e linfomas. Nós falamos na semana passada aqui sobre esse assunto com profissionais da saúde e a doutora Silvia Brandalize, presidente do Centro Infantil Dr. Boldrini, fez algumas advertências sobre a necessidade do congelamento do cordão umbilical em bancos privados. Ela explicou aqui que não há essa necessidade. Adiante a gente vai ter uma explicação melhor sobre o assunto. Mas representantes da Fundação ProSangue entraram em contato aqui com a produção da CBN, colocando outra opinião sobre o assunto. Então a gente propôs um debate para que o assunto fique mais claro, e é isso que vai acontecer a partir de agora. Nós estamos em contato com a presidente do Centro Infantil, Dr. Boldrini, Silvia Brandalize, e com o médico hematologista Nelson Tatsui, da Fundação ProSangue. Doutora Silvia, obrigado pela gentileza, um bom dia para a senhora. Bom dia, Walter. Doutor Nelson, obrigado também pela gentileza, um bom dia para o senhor. Bom dia, Walter. Só queria fazer um adendo. Pois não? Na verdade, eu sou médico hematologista, trabalho aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, mas essa é uma opinião, eu sou diretor técnico da Criogênica, é uma opinião minha, não da ProSangue, tá certo? A ProSangue é uma entidade pública que atende a Grande São Paulo e aprendi muito nessa entidade, mas é uma opinião do banco privado do qual eu atuo, tá certo? Quero deixar claro isso para não haver problemas depois, tá certo? Correto. Já está então feita a correção e eu queria abrir inicialmente aqui, tentar equilibrar o tempo para os dois convidados aqui, para a doutora Silvia Brandalize. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse mais uma vez para a gente aqui por que a senhora acredita que não há a menor necessidade desse congelamento em um banco privado do material de cordão umbilical. Primeiro, a minha posição é consoante com a posição da Vigilância Sanitária, da Anvisa, sobre o assunto, como também do Dr. Luiz Fernando Bouzas, que é o diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do MINCA e responsável pela Rede Brasil Corte. Qual é a razão? É porque a criança, quando ela nasce, ela já apresenta algumas mutações genéticas que vão ser responsáveis pelo aparecimento de leucemia, por exemplo, nos 2 primeiros anos de vida. Isso já foi demonstrado por pesquisadores ingleses. Ou seja, se a gente tiver um filho que tem leucemia e eu vou precisar de fazer um transplante, o ideal é um transplante de uma pessoa que não tem essa mutação genética. Por isso que o material próprio, ele não está adequado para essas condições. Doutor Nelson Tatsui, o senhor concorda com essa opinião? É difícil debater com a doutora Silvia, é uma professora extraordinária. Pena que eu fiquei aqui na USP, não pude aprender com ela. Mas é importante, na minha opinião, deixar claro também que o banco privado, ele foi aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa em várias etapas. Em 2003 teve a RDC provisória, que foi a 190. Em 2004 saiu a resolução definitiva, do qual foi aberto para a opinião pública em geral, e depois foi dado ordem para que ocorra o funcionamento dos bancos privados. E, recentemente, agora, tem uma RDC do Ministério da Saúde, sob respaldo da Vigilância Sanitária, também colocando regras do banco privado. Ou seja, o banco privado, ele segue as normas do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária, e que vem sendo muito bem controlada ultimamente. Por quê? Da mesma forma que a doutora Silvia comentou na última entrevista, de que deve ser controlado as informações que os bancos privados falam aos clientes, nós recebemos, obviamente, nós temos recebido orientações em relação a isso, tá certo? E eu acho também que eu fiz hematologia e a visão hematológica é basicamente isso que a doutora Silvia comentou. O que eu estou tentando passar em respeito aos pais que fizeram a coleta, buscaram a coleta do banco privado, é que há vários trabalhos também, e eu cito um que eu diria que é quase uma lei na área científica, do Alan Fisher e Cavazana-Cal, que em 2002 publicado no New England, uma revista prestigiosa na nossa área,
e de um tratamento de 5 crianças com imunodeficiência severa combinada, uma doença nitidamente genética e que potencialmente curados após uma publicação em 2006. Então, eu gostaria de dividir com a doutora Silvia também esse outro aspecto, que é a terapia celular genética e a terapia regenerativa, que vem crescendo muito, e com gente muito séria nos Estados Unidos. Pois não. Vamos equilibrar o tempo aqui. Doutora Silvia. Então, em primeiro lugar, eu não vou discutir o que norteia uma abertura do mercado, né, para a saúde. Quer dizer, eu não vou entrar nesse aspecto. Eu vou ficar que no Brasil se pode abrir uma série de coisas na área da saúde. Eu vou me ficar na área de transplante em câncer, onde se mostra que a mutação genética tem esse problema, tem esse viés, né, que impede a doação. Outra coisa é na área, esse Dr. Alan Fisher, eu desconheço como imunologista na área pediátrica, mas se ele publica que 5 crianças com imunodeficiência congênita se beneficiaram do próprio material genético, eu gostaria, depois que o Dr. Nelson me mandasse a referência bibliográfica, para eu ler exatamente qual é a imunodeficiência congênita, porque todas as doenças congênitas já estão marcadas no gene, todas. Já tem a marca, o selo no gene. Então, isso compromete a gente indicar, transplantar com material que já vem com essa mutação ao nascimento. Isso significa, doutora, que ela não pode usar o material dela para ela mesma, que vai continuar o problema? Exatamente. Por exemplo, nós temos crianças que nasceram aqui na maternidade de Campinas e que depois de 1 ano de idade tiveram o diagnóstico de agranulocitose congênita, ou seja, ela tem um problema que não produz glóbulo branco. A mãe, muito feliz que ia usar aquele material congelado, nós dissemos, esse pode jogar fora, porque a célula do nascimento já tem a mutação que deu a doença chamada granulocitose. Antes de eu passar de novo a pergunta para o Dr. Nelson, eu queria insistir com a senhora o seguinte. Para que serve, então, o congelamento de um material como esse no banco privado? Qual que é a aplicação, doutora? Eu vejo a indicação num banco público, onde nós vamos coletar um número grande de sangue de cordão e, no caso de haver uma compatibilidade, o Brasilcord vai buscar no doador se o doador está bem ou não, se teve uma doença grave ou não, porque pode ser que se o doador teve uma doença grave, aquele sangue não vai ser indicado para o transplante. O banco público, ele permite que se analise não só a qualidade do cordão, mas a condição de saúde do doador. Perfeito. Doutor Nelson, pois não. Então, vamos lá. Muito bem colocado. Assim, em relação ao Alan Fisher e a Cavazana Calvo, quando fizeram o transplante autólogo no mesmo paciente, pegando a mesma fonte, eles, na verdade, fizeram algo que a medicina tem apostado muito e que provavelmente será o futuro, principalmente na área de medicina regenerativa, que é a realidade atual. Eles coletaram a célula-tronco após o nascimento, sabidamente por defeito genético, e foi considerado pela Academia Americana de Ciências dos Estados Unidos a primeira terapia com sucesso genética alterado fora do laboratório e reinfundido com sucesso já com a célula-tronco em estado normal. E o que cabe ressaltar ainda que os mesmos autores comentam que essa é uma necessidade de aumentar para outras doenças. Ou seja, é possível, então, que o transplante autólogo venha a aumentar muito, o que já é muito grande. Só para você ter uma ideia, no mundo são feitos em torno de 40 mil transplantes em todos os países, né, numa forma, uma análise feita pelos Estados Unidos, onde recebe as informações. Por incrível que possa parecer, quando se fala que o transplante autólogo talvez não sirva para nada, ou que não traga nenhum benefício, a grande maioria foram feitos com a própria célula-tronco, e talvez por um motivo que está sendo preocupante para a saúde pública. É a queda do número de irmãos registrada ano passado pela revista Veja, onde a tendência nos próximos 40 anos é que não exista mais irmão, e com uma experiência de fato, que é o maior banco público do mundo, que fica nos Estados Unidos, apesar de ter 12 milhões de voluntários,
e centenas de milhares de cordões atendem somente 30% dos pedidos mundiais, tá certo? Então, essa é uma preocupação que fica, né? E precisa a gente, na verdade, até trabalhar junto, porque há muitos fatores coincidentes que prejudicam tanto o público quanto o privado, que é mais importante numa discussão, que é número de células, usar na doença que responde e, enfim, outras coisas mais. O senhor ainda está com a palavra, mas eu queria colocar aqui uma pergunta que a doutora fez ao senhor. Qual que foi exatamente a doença congênita desse caso que o senhor está explicando, já que ela disse que todas elas, no caso de crianças, essas doenças já estão marcadas ali na célula? Então, foi feita uma terapia genética na imunodeficiência severa combinada ligada ao X. Inclusive, é uma doença de uma criança que teve nos Estados Unidos, que ficou muito conhecida num filme, um clássico até, que é O Menino da Bolha de Plástico, que foi feito pelo Walt Disney, infelizmente muito romantizado naquela época, né? Essa mesma doença foi feito, a NASA foi chamada para fazer a bolha de plástico, quando ela ficou dentro de um quarto, depois andava com praticamente um traje espacial, e isso obviamente comove todo mundo. As pessoas não são de ferro, né? Os pacientes precisam de resposta. E aí um grupo francês e americano, acho que uma italiana, Cavazzana Calvo, e o grupo americano do Alan Fisher, fizeram a terapia genética, a alteração genética. Não quis dizer que vai usar a célula-tronco com o defeito. Isso acontece em 5% das doenças somente, né? Que é causa-efeito, né? Genética conhecida, efeito conhecido. Mas eles fizeram a alteração normalizando. Só para você ter uma ideia, o James Watson, em 2004, referiu a esse trabalho como pioneiro nessa área e como o futuro da prática médica na área de terapia genética, e ainda reforçou a necessidade dos investimentos na área de terapia celular de alteração genética. Isso está publicado no New England Journal of Medicine, de 2001 ou 2002, do qual, obviamente, eu mandarei para a doutora Silvia. Ok, vamos equilibrar o tempo mais uma vez aqui. Doutora Silvia Brandalize. Olha, primeiro não precisa mandar o artigo, porque eu já entendi a colocação, que é a questão da manipulação genética. A questão da manipulação genética em medicina data de umas 3 décadas, onde doenças sabidamente genéticas como hemofilia e talassemia foram doenças que todas as tentativas de manipulação genética foram promissoras em algum tempo, mas logo depois mostraram-se ineficazes. É óbvio que a célula voltou a produzir como ela produzia antes da manipulação. Ou seja, nós não estamos discutindo manipulação genética de doenças sabidamente genéticas. Isso vai se olhar nesses três últimas décadas. A hemofilia é um exemplo clássico. Mas eu vou dizer o seguinte, hoje, sabidamente, o transplante com células-tronco tem o seu papel? Sim, inquestionavelmente sim. A única coisa que é restritiva é a pessoa guardar a sua medula para quando ela tiver câncer e precisar tomar o seu próprio material para o transplante. Essa é a questão. Deve-se guardar o sangue de cordão? Sim. Deve-se guardar aonde? Para o uso público. Porque na hora de indicar o transplante, as pessoas vão ver a qualidade de vida do doador. Bom, deixa eu ver se eu consegui compreender aqui, que eu imagino que eu leigo de tudo no assunto. Se eu compreendi, o ouvinte deve estar compreendendo. Eu vou pedir a opinião dos dois convidados. Então, o que está acontecendo? O que eu imagino que esteja acontecendo aqui, a gente está interpretando? No caso de congelar o cordão umbilical e a placenta, esse material para ser usado em transplante de medula óssea, isso deve ser feito todo através de um banco público e não adianta usar em banco privado. É isso, doutora Silvia? Não é usar em